Vamos testar os nossos conhecimentos respondendo algumas questões sobre NBC-TG 18? Essa aqui é uma questão da Prefeitura de Dourados, Mato Grosso do Sul, ao Auditor Fiscal de Tributos Municipais. A Lei 6.404 de 1976 disciplina a contabilização de investimentos permanentes no capital de outras sociedades. O assunto é abordado também na NBC-TG 18, R3, Investimento em Coligada, em Controlada e Empreendimento Controlado em Conjunto. Analise as alternativas a seguir e assinale a incorreta. Vamos tentar encontrar, portanto, a alternativa errada. A. São três os métodos utilizados para efetuar a avaliação do valor de investimentos permanentes no capital de outras sociedades: método do custo, método da equivalência patrimonial e método do custo médio ponderado. Está errado. Essa aqui já é o gabarito da questão. Por quê? Porque o método de custo médio ponderado não existe para avaliação de investimentos permanentes. Na verdade, esse método de custo médio ponderado é aplicado a estoques. Vamos ver então, as outras estão corretas, né? Pelo método do custo, os investimentos permanentes efetuados no capital de outras sociedades são avaliados pelo custo de aquisição, deduzindo-se a provisão para perdas prováveis na realização do seu valor. É verdade. Uma dessas perdas prováveis é a perda por impairment. Está correta a alternativa. Pelo método do custo, os resultados auferidos pelas empresas investidas somente são reconhecidos pela empresa investidora por ocasião da distribuição ou recebimento dos dividendos. Verdade, nós não temos aqui o ajuste, né, pelo custo, o ajuste como a gente tem no método da equivalência patrimonial. Toda vez na equivalência patrimonial, quando o patrimônio líquido da investida aumenta, nós precisamos registrar esse aumento na mesma proporção do investimento lá na investidora. Quando diminui, da mesma forma. É praticamente um espelho do patrimônio líquido da investida, né? A conta de investimento lá na investidora. O método de custo não. Esse método de custo considera o custo inicial, o custo histórico e as perdas, por exemplo, por redução a valor recuperável. Então está correta a C também. E D, pelo método de diferença patrimonial, os investimentos permanentes são avaliados em função da variação ocorrida no patrimônio líquido das empresas investidas, no mesmo percentual de participação que a investidora possui nas suas investidas. Correto. Exatamente isso, o método de equivalência patrimonial. Ele equivale patrimonialmente na mesma proporção do investimento que foi feito. Portanto, o gabarito dessa questão número 1 é a alternativa A, já que ela está incorreta. Prova de analista tributário da banca FGV para a Receita Federal do Brasil. A Lei nº 11.941 de 2009 trouxe alterações em relação à Lei nº 6.404 de 76, em que estão alinhadas com o texto da NBC-TG 18, investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. Com base na norma contábil, são coligadas as sociedades nas quais a investidora tem influência significativa. Considera-se que há efetivamente influência significativa quando, alternativa A investidora considera relevante o investimento na coligada. Não. Não precisa ser um investimento relevante na coligada, por exemplo, um investimento aí de 10% do patrimônio líquido, né? Não tem nada a ver. B. A investidora exerce o controle por meio de uma subsidiária integral. Não, daí é o caso de uma controlada. É um controle indireto. Então, a investidora tem uma subsidiária integral, e a subsidiária integral talvez controle, enfim, mas aqui não é questão de influência significativa, é controle mesmo. C. O valor contábil do investimento é igual a 10% do valor do patrimônio líquido da investidora. Esse aqui é o caso de investimento relevante, na verdade, né? Então, não quer dizer que tenha influência significativa, que a alternativa C está incorreta. D. A investidora é titular de no mínimo 15% das ações preferenciais do capital da investida. Não tem nada a ver. Então, as ações preferenciais, elas não dão direito a voto, em regra, e também não são consideradas por isso com a influência significativa. A influência significativa é presumida quando se tem 20% das ações ordinárias, ou seja, as ações com poder de voto. E a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida sem controlá-la. Essa aqui é a alternativa correta, é a alternativa E. Isso é influência significativa. É o poder de participar em decisões nas políticas sem controle, sem controlar. Quando controla, daí não é influência significativa, daí é controle propriamente dito. A gabarito, portanto, alternativa E. Mais uma questão. Conforme a NBC-TG 18, os investimentos em coligados, empreendimentos controlados em conjunto e incontrolados devem ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Acerca desse método, é correto afirmar que a participação do investidor no lucro ou prejuízo do período da investida
deve ser reconhecida diretamente no patrimônio líquido do investidor. Não é verdade. Tem que ser reconhecido, então, como resultado da equivalência patrimonial, que pode ser um ganho de equivalência patrimonial ou uma perda de equivalência patrimonial. Essas contas, então, são do resultado, não é direto no patrimônio líquido nesse caso. B. As distribuições recebidas da investida aumentam o valor contábil do investimento. Ao contrário. Então, quando se recebem dividendos, né, esse recebimento de dividendos, em regra, ele diminui a participação do valor contábil do investimento. Até porque quando a investida promove o pagamento de dividendos, ela já reconhece esse pagamento de dividendos, ela vai reduzir o patrimônio líquido. Então, a investidora também deve reduzir o seu investimento de forma proporcional. C. Os ajustes no valor contábil do investimento não são necessários para o reconhecimento de participação do investidor nas variações de saldo dos outros resultados abrangentes da investida. Tem casos em que sim, né? Tem casos em que esses ajustes no valor contábil são necessários aí para outros resultados abrangentes da investida. E D, a entidade com controle individual conjunto ou com influência significativa sobre uma investida deve contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência patrimonial. Esse é o gabarito, então, em regra, né? Investimento aí com, seja controle individual ou conjunto ou influência significativa sobre a investida, o método que deve ser utilizado é o da equivalência patrimonial, exceto naquelas exceções que a norma já nos ensina, a NBC TG 18. Portanto, gabarito, letra D. D de dado. Questão que a gente fazer uns cálculos. Julgue os itens a seguir em relação à mais-valia e goodwill que ocorrem nas situações de aquisição de ações de uma empresa e possibilitam ao investidor uma influência significativa ou controle. Considere que a empresa Alpha SA tenha comprado 30% do patrimônio líquido da empresa Beta SA, pelo valor de R$ 4.000. Considere ainda que o valor contábil do patrimônio líquido da investida seja de R$ 10.000. E na determinação dos valores justos de ativos e passivos de beta, observou-se que o imobilizado vale R$ 1.000 a mais do que o seu valor contabilizado. Nesse caso, diante da nova informação, a mais-valia a ser reconhecida pela investidora Alfa SA é de R$ 200. Para a gente responder se isso está certo ou se está errado. Então vamos lá, mais-valia, que é o que ele está pedindo aqui, mais-valia é a diferença proporcional entre o valor justo dos ativos líquidos, ou seja, né, que está escrito aqui, ó, o valor justo dos ativos e passivos, também sinônimo, né? Na verdade, da diferença entre os ativos e os passivos, que a gente vai chamar de ativos líquidos ou de patrimônio líquido da investida. E o seu valor contábil, é o valor do patrimônio líquido. Então vamos calcular aqui o percentual de participação é de 30% no patrimônio líquido, sendo que o valor contábil desse patrimônio líquido é de R$ 10.000. Portanto, 30% de R$ 10.000 são R$ 3.000. R$ 3.000 é o valor referente à participação no patrimônio líquido, né, no valor contábil desse patrimônio líquido. Só que nós temos aqui um terreno imobilizado, né, não necessariamente um terreno, mas o imobilizado vale, o valor justo dele é de R$ 1.000 a mais do que aquele que está registrado na contabilidade. Então a gente vai somar esses 1.000 aqui para esses 10.000 para encontrar o valor justo. O valor justo, na verdade, da entidade é de R$ 11.000 e não de 10.000. 10.000 está registrado na contabilidade, 11.000 é o valor justo, portanto, R$ 1.000 é a diferença. E sobre esses R$ 1.000, que é a diferença entre o valor justo e o valor contábil, nós vamos aplicar 30% para encontrar a mais-valia. R$ 1.000 vezes 30% igual a R$ 300. Portanto, a alternativa está errada. Por quê? Porque a mais-valia não é de R$ 200, mas sim de R$ 300. É 1.000 vezes 30%. Aproveitando essa questão, vamos calcular também o goodwill, que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Se foram pagos 30%, né, o valor justo é 30% de R$ 11.000, então 1.000 mais 10.000, 30% de R$ 11.000 são R$ 3.300. Como foi pago o valor de R$ 4.000, 4.000 menos 3.300 são R$ 700. Portanto, o valor de goodwill, de ágio por expectativa de rentabilidade futura nesse investimento foi de R$ 700, que é a diferença entre o valor pago e o valor justo proporcional desse investimento, né, da participação desse investimento. Exame de suficiência. Vamos ver a questão, uma questão um pouco extensa, mas vamos pegar os principais dados para a gente conseguir resolver essa questão. A companhia Gama SA tem um controle individual de 80% de participação na sociedade beta
e sabe-se que a participação dos não controladores no patrimônio líquido de Beta corresponde a 20%. No encerramento do exercício referente ao terceiro trimestre de 2021, os relatórios obtidos na Companhia Gama e Sociedade Beta apontavam as seguintes informações. O patrimônio líquido já ajustado com o lucro líquido do terceiro trimestre foi de 20 milhões de reais. Receita líquida obtida com a venda de estoque de mercadorias para a Gama no terceiro trimestre de 2021 foi de 8 milhões de reais. Margem de lucro obtida por Beta na venda de estoques de mercadorias para a Gama no terceiro trimestre de 2021 foi de 33%. Temos uma situação aqui de upstream. A controlada Beta vendeu para a controladora Gama e obteve 33% de lucro. Outras informações obtidas mediante o encerramento do exercício referente ao terceiro trimestre de 2021, antes da equivalência patrimonial. O valor do investimento em Beta registrado no balanço patrimonial de Gama encerrado em 30 de junho de 2021 era de 12 milhões de reais. Gama vendeu a terceiros 40% de estoques de mercadorias que foram adquiridos de Beta. O restante dos estoques de mercadorias adquiridos de Beta ainda constavam registrados em Gama. As informações apresentadas foram as únicas que impactaram em mutações no patrimônio líquido de Beta, ou seja, só não teve outros resultados abrangentes, só teve o resultado do exercício mesmo. De acordo com as informações apresentadas e a norma brasileira de contabilidade NBC-TG 18, assinale o valor do resultado da equivalência patrimonial, é isso que nós estamos procurando, resultado da equivalência patrimonial, apurado por Gama em relação ao seu investimento em Beta no encerramento do exercício de 1º de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021. Admita ainda que não há qualquer tipo de ágio envolvido na questão e que as informações evidenciadas são as únicas relevantes para a apuração do resultado do exercício. Desconsidere a incidência de tributos. Vamos encontrar então esse resultado da equivalência patrimonial. Primeiramente, nós vimos aqui que a única coisa que alterou o resultado a única coisa que alterou o patrimônio líquido foi o resultado. Portanto, o valor do investimento era de 12 milhões no início do período, em 30 de junho. Então, 12 milhões, isso aqui é 80% do patrimônio líquido da investida. Vamos achar o valor desse patrimônio líquido primeiro, portanto. Então, 12 milhões dividido por 80%, né, para encontrar o valor desse patrimônio líquido, nós vamos encontrar 15 milhões de reais. Então, no início do período, lá em 30 de junho, o patrimônio líquido da investida Beta era de 15 milhões de reais e cresceu para 20 milhões no final, né? Patrimônio líquido já ajustado com o lucro líquido foi para 20 milhões. 20 milhões menos 15 milhões, então ela teve a companhia Beta, que é investida, teve um aumento de 5 milhões em seu patrimônio líquido. Esses 5 milhões, nós vamos reconhecer a parte da companhia Gama, que é de 80%, pela equivalência patrimonial. 80% de 5 milhões, que é a diferença entre o patrimônio líquido final e inicial da companhia Beta investida, 80% de 5 milhões igual a 4 milhões. Então a gente marcaria a alternativa D por esses 4 milhões se fossem só esses dados. Mas aconteceu uma operação de venda dentro do grupo, né? Venda, uma operação upstream, ou seja, a controlada vendeu para a controladora. E aí nós vamos ter que tirar o efeito dos lucros não realizados, dos lucros que ainda estão dentro do grupo, porque esses lucros não fazem parte desse resultado da equivalência patrimonial. Como é que a gente verifica isso? Bom, então a receita líquida obtida com a venda de estoque de mercadorias para a Gama no terceiro trimestre foi de 8 milhões. E a margem de lucro foi de 33%. Vamos apurar esse lucro na venda entre as duas entidades, portanto. O lucro é de 8 milhões vezes 33%, que nós vamos encontrar 2 milhões 640 mil reais. Não é alternativa C também, é apenas o lucro obtido nessa operação. E nós vamos ter que tirar agora a parte que saiu, né? A parte que saiu desse lucro realizado, que foi vendido para terceiros. Gama vendeu a terceiros 40% do total de estoques de mercadorias que foram adquiridos de Beta. Ou seja, nós temos que tirar desses 2.640, 40%, vai ficar só com 60%. E aplicando esses 60% que sobraram sobre 2.640, nós vamos encontrar 1.584.000 reais de lucros não realizados. Lucros não realizados fora do grupo. E é exatamente isso que a gente vai ter que fazer agora. Então, daqueles 4 milhões que a gente apurou, nós temos que tirar os lucros não realizados para encontrar a resposta correta. 4 milhões menos 1.584.000 de lucros não realizados, nós vamos encontrar o gabarito da nossa questão, que é a alternativa B, 2.416.000 reais
líquidos, portanto, dos resultados não realizados. Alternativa correta, letra B, R$ 2.416.000. E até o próximo vídeo.